Alô, bom dia. Bom dia, paz e graça. Sinta-se saudado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar. É mais uma vez uma manhã. Esperamos mesmo numa palavra que vem da parte de Deus. Não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu gosto aí. É um pedido pessoal. Por que esse pedido? É porque queremos com que a visibilidade dessa página seja notória. Então, deixe o seu like, seu comentário e compartilha. Convide outros a gostarem dessa página. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos entregar este momento nas suas mãos. Nesta data, nessa jornada, pedimos com que o teu Espírito tome conta de nós. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos desde já para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos para Gênesis 25. Gênesis 25. Estaremos lendo a partir do versículo 21. Diz assim: Isaac orou insistentemente para que a Rabeca lhe desse um filho, pois era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E ela ficou grávida. Dois bebês como que lutavam dentro dela. Mas por que só assim? E pediu ao Senhor que o esclarecesse. O Senhor lhe disse: os filhos que tu tens no teu seio tornam-se-ão em duas grandes nações, grandes povos rivais. Um deles será mais forte e o mais velho terá de se submeter ao seu mais novo. Então, não só estamos a querer dar continuidade daquilo que fomos aprendendo ao longo desses dias. Deus tem colocado em mim a necessidade de orarmos, e orarmos sempre. A Bíblia nos chama, em Tessalonicenses, nos chama a orarmos sem cessar. Então Deus ele tem cobrado isso, que precisamos orar, até que o Senhor responda, não é? Porque essa coisa de ficar a dizer que porque ainda não é o tempo, em algum momento nós nos enganamos. Com essa teoria de que ainda não é tempo, porque ainda não é tempo. Enquanto é um engano nosso, o tempo já chegou. Porque quando o tempo chega, não é? Não vai dizer que já chegou. Não vai dizer que já chegou. Ou não vai dizer para me aguardar um pouquinho. Existem algumas pessoas que Jesus ele podia dizer que este é o meu tempo, ainda não é o vosso tempo. Alguns lhes mandavam esperar. Mas, quanto a nós, a minha questão é quanto a nós. Será que Deus já falou para nós se de fato nós temos que esperar? Essa é a questão. É a questão que eu coloco, não é? Eu coloco essa questão. Será que para nós será que Deus ele já falou, não é? Porque nós temos que saber se falou ou não falou, ou porque nós achamos, ou essa é uma forma de alimentarmos a nossa preguiça espiritual. Porque sempre que o ser humano tem preguiça, o que vai acontecer é que
vamos dizer que não é tempo. Porque a preguiça não é somente a pior preguiça que existe para um cristão, é a preguiça de buscar a Deus. Quando nós somos preguiçosos em buscarmos a Deus, essa é a pior preguiça. Porque a preguiça começa no espírito. Começa no espírito e vai se materializando no físico. Então, o que é preciso? Precisamos termos em conta que não é sempre que podemos dizer que ainda não é tempo. Talvez o tempo na sua vida, a resposta já chegou e você não sabe. Aí quando nós lemos, a Bíblia diz: Isaac orou insistentemente pela sua esposa Rebeca para gerar filhos. O que acontece? Isaac foi casar uma esposa estéril, uma esposa que não podia gerar filho. Eu acredito que ele não sabia, porque a partir do momento que nós olhamos para uma mulher, sabemos que existe um útero lá e que essa pessoa foi colocada para conceber. Então ele podia olhar e dizer que Rebeca era muito linda. Essa família Abraão sempre casaram mulheres bonitas. Então Rebeca era linda, muito linda. Mas era estéril, não podia gerar filhos. Era bonita, mas era estéril, não podia gerar filhos. E aqui a Bíblia mostra o próprio Isaac. Isaac, a Bíblia diz que ele orou insistentemente pela sua esposa, porque ele queria um filho, não é? Queria um filho. Ele orou insistentemente, insistiu, orando para que Deus lhe concedesse um filho. Aleluia! Para lhe conceder um filho. Você encontra várias passagens na Bíblia, por exemplo, se tu entras na situação de Elcana e Ana. Elcana não chegou de orar, não orou, mas a Ana, a Bíblia diz, orou. Por quê? Porque ela também queria um filho. Se fores encontrar um dia, Sara disse a Abraão, não é Sara, é Raquel. Raquel disse a Abraão, dê-lhe um filho, senão eu morro. E Abraão, Jacó disse a Raquel, por acaso sou Deus que para dar filho, estava a dizer, a única pessoa que dá filhos é Deus, eu não sou Deus. Então, orou insistentemente. Esse Isaac. A Raquel foi a Bíblia nos mostra a Raquel preocupada em ter filhos. A Bíblia nos mostra Ana preocupada em ter filhos. Não é? Aqui nós estamos a ver quem? Estamos a ver Isaac preocupado em ter filhos. Tá, uma pessoa preocupada em ter alguma coisa sempre vai orar. Se eu estiver preocupado, eu vou orar. Mas se não existe uma preocupação, existe aquela situação onde eu vou levar tudo na normal, vou levar todas as coisas normais como se fosse normal. Opa, pronto, vou fazer o quê? Talvez ainda não é tempo, talvez não há tempo. Mas esta aqui, Isaac, a Bíblia diz que foi ele que orou insistentemente. Quer dizer que ele
insistiu na oração, mesmo sabendo que a sua mulher era estéril, porque a Bíblia diz, pois ela era estéril, ela não podia gerar filho. A Bíblia não diz que porque tinha problema. Não, a Bíblia afirma categoricamente que a Rabeca, entendeu, né? Era estéril. Não está a dizer que não podia gerar filho. E o que acontece? A Bíblia diz que Isaac não se conformou com essa situação. Ele não se conforma com a situação, mesmo sabendo que a esposa era estéril, não se conformou com a situação e ele entrou na oração. Entrou na oração. Ele começou a orar, insistentemente. Senhor, é como se ele dissesse, Senhor, eu entendo, percebo tudo isso, but yeah, I just believe in you. Eu tenho fé em ti, eu acredito em ti, que o Senhor pode mudar a minha história. Eu quero um filho. Que nesta família haja um filho. Então foi orando insistentemente pela esposa. Eu não sei se você tem orado. Porque essa coisa de orar, insistir, nós oramos a favor daquilo que é importante para nós. Aquilo que é importante. Se as coisas não forem importantes, alguns relaxam, não é? Alguns relaxam porque não é importante. Não é que a Elcana disse, por que tanto? A Elcana disse para Ana, por que tanto choro, tudo isso aí? Será que eu não sou melhor mais que 10 filhos? A Elcana dava porção maior, percebeu, né? Dava uma porção, quando a Penina recebia uma porção, mas Ana recebia uma porção maior. Mas mesmo assim, nenhuma porção que era dada a ela que podia substituir o desejo que ela carregava no coração. Por isso ela orou. E agora disse, será que não sou mais que 10 filhos? Não sou mais que 10 filhos. Para que tu fique angustiado. Aleluia. Tá, mas o que acontece é que a Ana não orou assim. Existe um momento na vida onde as pessoas, o esposo, quem pode te confortar, mas estou aqui, não fica relaxado, But you know, você sabe exatamente o que você quer nessa vida. Tá? Para que as coisas aconteçam, so that the things may happen. O que é preciso? Você precisa orar, precisa clamar a Deus, precisa invocar. Então ele diz que Isaac orou insistentemente para que a Rabeca desse um filho, pois era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Percebeu, né? Então Deus não resistiu às orações que eram feitas por Isaac. O que aconteceu? A Bíblia diz que e o Senhor ouviu. O Senhor escutou, ouviu a oração que Isaac estava a fazer. Isaías diz, este amor ao ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir. Então é só para ver. O cara ora, o Senhor ouviu. E como é que você diz que Deus ele não te ouve? Como é que você diz isso? Todos que mencionamos na Bíblia, nós conseguimos ver que o Senhor, depois de uma oração, o Senhor ouviu. Quanto aos filhos de Israel, diz, eu ouvi atentamente. Por que eu ouvi atentamente? Porque o ouvido dele não está fechado, não está tapado. Está atento às nossas orações. Ouvi atentamente o clamor do meu povo que clama pelo socorro por causa dos seus opressores. E eu disse, eu ouvi com quem? Com o meu ouvido. Não é? Daniel, homem bondoso,
desde o primeiro dia que aplicaste a sua vida à oração orar, as suas orações foram atendidas, foram ouvidas. Foram ouvidas suas orações desde o primeiro dia que você decidiu orar. As suas orações, elas foram ouvidas. Deus escutou as suas orações. E a bênção, a tua resposta foi liberada. Então, te ouviu. Jesus disse, Senhor, eu sei que tu me ouves. Com ouvido. Aleluia. Eu sei que tu me ouves. Então, ele também estava a dizer que muitos outros te clamaram. Na igreja dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, eles clamaram e Deus ouviu e enviou um anjo. Mas eles clamaram com toda a sinceridade. Clamaram com todo o coração. Por isso ele disse, se me buscar de todo o vosso coração, então vocês vão me achar. Então a Bíblia diz que orou, depois do Senhor ter ouvido as orações, o que aconteceu? A Bíblia diz que a Rebeca ficou grávida. A Rebeca ficou grávida. Engravidou. Aleluia. É o que a Bíblia está dizendo, não é? Diz que ela ficou grávida. Ela engravidou. Porque o Senhor atendeu as orações do seu esposo. O Senhor atendeu as orações da esposa de Elcã. O Senhor atendeu as orações da Raquel. O Senhor atendeu as orações do Daniel. O Senhor atendeu as orações dos filhos de Israel. O Senhor atendeu a oração que Jesus ele fez. Entendeu, né? Não, sempre que nós oramos, precisamos perceber que existe alguém que está nos a escutar. Existe alguém que está próximo de nós. Ele nos escuta, está atento às nossas orações. E sempre que ele está atento, certamente ele responde. Ele responde. Quando responde para Ana, quando o profeta diz, até quando você há de ficar embriagada? E ela disse, a tua serva não bebeu nada, não bebeu vinho, não bebeu nenhuma bebida, mas é por causa da aflição. Diz que vá que o Senhor te conceda o desejo do seu coração. Seja feita a sua vontade. O que diz, seja feita a sua vontade. Então, o sacerdote Eli não orou, só declarou uma palavra. Existe um momento onde se declara uma palavra, o que é necessário é que tu receba a palavra. Então o profeta, depois de ver que essa mulher orou, disse que estava orando, estava embriagada, diz, seja feita a sua vontade. A Bíblia diz que o semblante da Ana mudou. Na hora, só por causa da palavra mencionada. Mas por quê? Porque ele havia preparado um terreno para que uma semente germinasse. Preparou a terra. A oração, quando nós oramos, a oração vai preparar a terra para que a semente que for lançado nessa terra possa germinar e crescer e dar muitos frutos. Dá muitos frutos. Amém? Eu não sei se estamos juntos. Então ele vai dar muitos frutos. Mas para isso acontecer, é necessário que eu e você, nas nossas condições, saibamos clamar a Deus. Sabermos clamar, insistirmos. We can't stop without receiving our answer.
Não podemos parar antes de receber a nossa resposta. Só antes da resposta chegar, eu não paro. Por que eu paro? Paulo ele pergunta, vocês vinham correndo bem, o que vos parou de fazer o bem? Orar é fazer o bem que vai transformar a nossa vida, a nossa família, vai transformar tudo quanto está perto de nós. O que é preciso é saber aplicar a nossa vida na oração. Precisamos estar atentos. Muitas vezes nós somos distraídos. That is the big problem. We are not focusing. Nós não somos pessoas focadas. Não há foco naquilo que a gente faz. Então, há que haver foco. Há que haver foco. Eu volto a repetir. Há que haver foco. Então, esse homem, a Bíblia diz, orou insistentemente, insistiu. Quando diz que orou insistentemente, quer dizer que não houve uma situação que orou hoje e a coisa aconteceu, não. Ele teve que insistir. O que ele queria? Eu quero um filho. Eu quero um filho, eu quero um filho. Não vou parar de orar antes que a resposta venha. Então, nós precisamos ser essas pessoas que insistimos nas nossas adversidades. So you're going to see God blessing your life. Otherwise, God will not attend you because you are not somebody who is praying. I congele. Uma pessoa que não ora é uma pessoa que vive de sorte. We are like people. We associate God with the lack. No, Deus não é Deus de lack, de sorte. We must not associate lack to our faith. Então, uma pessoa que não ora vive de sorte. Tive sorte, vai vivendo de sorte porque não ora. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, não pela sorte. O justo vive pela fé. O justo clama, porque só alguém que tem fé que vai se aproximar a Deus. Não é o que Hebreus diz. Todos aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Ele existe e que dá galardão. Isaac se aproximou a Deus através da oração, insistiu para que Rebeca lhe desse um filho. Pois a Rebeca era estéril. Não queremos negar a possibilidade de haver esterilidade na sua vida. Não queremos negar essa possibilidade. Não queremos negar a possibilidade de existir uma maldição. Não queremos negar a possibilidade de existir um problema grave na sua vida. Não queremos negar isso. Não vamos negar isso. Mas aqui nós temos histórias. Entendeu, né? Temos histórias de pessoas que não podiam gerar filho. Temos a Elizabeth, temos a Sá, temos a própria Rebeca. Temos a própria Ana, temos a Raquel, não é? Mas quem? A mulher. A Sunamita também. Sunamita também tinha o mesmo problema. Percebeu, né? Mas o fim das coisas é que todas elas tiveram filhos. Algumas demoraram. Algumas tiveram na sua velhice, a Sunamita teve. Na sua velhice, a Sara teve. Na sua velhice, a Elizabeth também teve. Na sua velhice. Tiveram seus filhos na sua velhice, mano. Num tempo onde não se esperava com que tivesse filhos. Mas o Senhor apareceu exatamente num tempo onde ninguém mais esperava. Por isso, quando
quando o profeta Eliseu fala para a mulher sunamita, diz que num tempo igual a esse, Deus te dará um filho. A mulher sunamita podia dizer isso. Por que mentes para a tua serva? Because it was like a lie. Por que tu mentes para a sua serva? Por que ela diz? Não porque 100% estava a dizer que o profeta estava a dizer que aquela promessa, aquela bênção, era, como posso dizer? Aquela bênção era muito grande para ser verdade. It was so big to be true because of her condition. Muitas vezes é por causa da nossa condição. Qual é a nossa condição? Entende? Quando Zacarias também, Deus fala com Zacarias acerca de ter filho, também disse, não é possível. A Sara riu quando recebeu essa informação. Quando viu que num tempo igual a esse, quando os anjos voltassem para lá, ela poderia. Ela também riu. Percebeu, né? You know why? Porque a bênção era tão grande para ser verdade. Mas geraram filhos. Geraram ou não geraram? Geraram. A esterilidade foi quebrada. A esterilidade ela foi quebrada. Foi quebrada. E as mulheres que não podiam eram tidas como estéril. Aqui a Bíblia diz que porque a Rebeca era estéril. Entendeu, né? Era estéril. Não é? Não. Quando falamos da Elizabeth, quando o anjo fala com a Maria, diz que a tua prima Elizabeth, que é conhecida como é tida como estéril, também já está grávida. Porque a sociedade olhou para Elizabeth ao longo de toda... E não há um problema. O nosso problema é que as coisas vão acontecer dentro da nossa juventude. Essas mulheres, no tempo que esperavam, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. No tempo que esperavam casar, esperavam ter filho, logo na hora tic-tac, não aconteceu nada. Aconteceu com que até escravos, não é? A escrava. Deus em algum momento vai permitir com que as pessoas ao seu redor, pessoas que talvez não tenham muita intimidade com ele, mas que você, gerarem filhos. Agar teve filho, não teve problema em ter filho, só se deitou com Abraão e teve filho. Não teve problema. A Lia se envolveu com Jacó, não teve problema de filhos. A Penina também não teve problema de filhos. Percebeu, né? Muitos na Bíblia não tiveram problema de filhos. Mas aonde estão os seus filhos? Não estão na história. Não estão na história. Não. Quando as coisas começarem a ser importantes para você, você vai fazer como Isaac fez. Orar insistentemente. Eu não quero acreditar que ele não tinha outros problemas que podia orar. Mas o problema grave para ele, a falta de um filho dentro de casa. O nosso maior problema é que queremos pegar lá, não. Ele ficou focado orar por um único assunto, filho. Então a Bíblia diz que Isaac orou insistentemente pela sua esposa. Há um momento na vida onde nós temos que sabermos orar insistentemente por aqueles que nós sabemos que podem conceber e nos trazer a bênção. It's something simple like that. Então, mas eu gosto de uma coisa. Quando ele diz que Isaac orou insistentemente para que a Rebeca lhe desse um filho, pois era estéril. E o que aconteceu? A Bíblia diz que isso é Gênesis 25, 21. Não é? Depois diz aqui, a parte B do versículo diz assim: e o Senhor ouviu as orações ouviu as suas orações. As orações de Isaac. A Bíblia diz que o Senhor ouviu.
E como é que você diz que o Senhor não vai te ouvir? Isaac era um homem comum, que estava sujeito a situações. Dentro da casa dele havia esterilidade. Então ele orou e o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Se o Senhor ouviu a oração de Isaac, se o Senhor ouviu a oração da Ana, se o Senhor ouviu a oração dos hebreus que eram escravos no Egito, se o Senhor ouviu a oração de Daniel, se o Senhor ouviu a oração de Zacarias, como é que não vai ouvir a tua oração? Como é que não vai ouvir a tua oração? Se ouviu a oração de todos esses, como é que não vai ouvir a tua oração? Porque o Senhor não está a ouvir. Não é verdade. O ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir. É o que Isaías diz. Essa palavra tem que dizer alguma coisa em nós. O ouvido do Senhor não está tapado. Está aberto. Está atento às nossas orações. O que é preciso? Precisamos orar. Dirigirmos as nossas palavras a Ele, Deus. Deus ouviu. E a Rabeca ficou grávida. Ficou grávida. Mas não era por causa das orações dela. Foi por causa das orações do marido. O marido intercedeu. Não estava a se conformar. Queria um filho. Estava em silêncio em casa da família de Isaac. Mesmo sabendo que ela era estéril. Ele sabia que era estéril, mas insistiu: Senhor, eu sei que ela é estéril, mas eu estou insistindo. Insistiu, até que o Senhor ouviu a oração. E você começou a orar hoje, amanhã já parou. Começou a orar pelo seu casamento, hoje, amanhã parou. Começou a orar pelo seu trabalho, amanhã parou. Insista. Mesmo que não exista numa família onde dizem que há esterilidade de casamento, onde diz a esterilidade de prosperidade. Você sabe. Percebeu, né? Você sabe, mas nunca isso pode te parar. Don't stop. Don't allow all those information to stop you to pray. Não permita com que essas informações de esterilidade que reina na sua casa te parar de orar. Aprenda a abrir a sua boca. A sua boca não é uma boca de concreto. Não é uma boca seca se movimenta. A sua boca não pode somente se movimentar somente para comer. Abrir somente a boca somente para comer. Não! Don't do that. Você está a atrasar a sua própria vida. Você não está a atrasar a vida de ninguém. Quem está a envelhecer é você. Quem está a ver os seus sonhos a não se concretizar é você. Quem não está a ver os planos de Deus, aquilo que ele diz em Jeremias, eu sei, eu conheço os planos que eu tenho a vosso respeito. São planos de paz. Como é que você vai ter paz antes de que os sonhos se concretizem em você? Diz que eu sei os planos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos de bons, são bons planos. But if you don't pray, se você não ora, não existe nenhum plano. Você vai morrer frustrado. Mesmo que todo mundo profetize e vê bênção na sua vida. Mas já que alguém tem que desbloquear. Alguém tem que desbloquear. E essa pessoa é você. Isaac desbloqueou a esterilidade através da oração. Quando orou insistentemente, desbloqueou. Estava tudo bloqueado. Para não haver filho naquela casa. Mas desbloqueou. Desbloqueou. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração. O Senhor ouviu a oração. Mano, Deus não resiste para quê? Por isso ele diz: busquem. Quando falou com Jeremias, Jeremias era profeta, não é? Por que eu sou crente? Jeremias era profeta. Preso na cadeia.
E o Senhor diz, clama-me, clama, Jeremias. Eu irei te ouvir. Clama-me responder-te. Ei, se eu clamo, o Senhor responde. O Senhor responde. Por que ainda não me respondeu? Vai te responder. Se ele prometeu que vai responder. Não é isso. Ele prometeu que ele vai responder. O que é preciso é não parar. Don't stop. Continua insistindo, Pai. É isso que eu quero. É a bênção que eu quero. Mas faça alguma coisa. O Senhor vai fazer. Eu falo como servo, assim. Eu não estou perguntando. Se você não fazia por você, estou dizendo, o meu Deus que me colocou aqui para eu me dirigir contigo, vai responder. Começa uma nova jornada depois dessa palavra. Eu estou falando, estou profetizando, eu estou dizendo, o Senhor vai responder. Que eu quero que você creia que essa palavra que está a ser ministrada certamente vai se cumprir na sua vida. Eu estou falando, Deus me colocou aqui nesta manhã para falar contigo. Está a dizer para si, assim como viu a oração de Isaac, também vai ouvir a tua oração. Vai ouvir a tua oração. Deus não faz exceção de pessoas. Para Deus não existe hebreu, não existe moçambicano. Todos nós somos filhos que nós dependemos dele. A Bíblia diz que ele não faz exceção de pessoas. Porque aqueles tinham mais intimidade com Deus. Você que tem mais intimidade com Deus, Jesus te levou mais perto dele. Antes nós estávamos longe, mas Jesus ele nos trouxe mais perto. Nós temos mais intimidade. Estamos bem próximos de Deus. Você não pode alcançar nenhum testemunho. Hebreus 11 diz assim, os antigos alcançaram testemunho por causa da sua fé. A fé que nos move a clamar em Deus. Eu não sei se você está a entender. Então, Deus, ele vai responder a tua oração. Deus, ele vai responder a sua oração. Insista mais um pouco. Vai um pouco avante. Está doendo sim. Insista mais um pouco. Insistentemente. Aprenda a orar insistentemente. Acordou de manhã e falou, Senhor, essa situação, à tarde, à noite, eu estou insistindo. Por quê? Estou cansado de viver esta realidade. Estou cansado. Minha vida não produz. Meu trabalho é externo. Meu dinheiro não tem fruto. I'm tired of that. Eu estou cansado disso. Então esse homem estava cansado. Talvez podia ver crianças chorando de um lado para o outro, lá nas casas, os vizinhos a brincarem, correndo de um lado para o outro. Em casa deles está em silêncio. Essa vida que você quer. Silêncio total do casamento. Silêncio total de trabalho. Silêncio total de prosperidade. Esse você quer. Ver outros a prosperar. Ver outros por aí a brincar, ter os seus negócios a avançar. E você ficar nessa situação. Esse você quer. Esse você quer. Não. Você precisa tomar um posicionamento. Aprenda com Isaac. Isaac é um homem. Orou insistentemente. Orou insistentemente. Insistiu. Assenzicile. Senzice. Deus vai abençoar a sua vida. Percebe? Entendeu? Você está aprendendo, não é? Está aprendendo alguma coisa? Amém. Então insista. Não relaxa. Não diga Deus é que sabe. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Sim, Deus é que sabe. É coisa de preguiçoso isso. Ele sabe sim. Mas ele te manda clamar. Ele te manda clamar. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa revolta esteja dentro de você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Deixa eu orar por ti. Pai, eu oro em nome de Jesus, colocando esse culto nas tuas mãos.
essa palavra que foi lançada nas nossas vidas. Queremos, Senhor, gerarmos. Não queremos permanecer externos, sem produzir. Queremos frutos nas nossas vidas. Nos ajuda a compreender. Nos ajuda a estarmos focados. Nos ajuda, Senhor Jesus, a não depender da oração dos outros para trazer mudança. A Bíblia fala que somente Isaac não nos mostra em nenhum momento a Rebeca orar. Mas Isaac ele orou. Talvez as coisas estão se estragando na minha casa porque eu quero me juntar com a minha esposa para orarmos juntos. Eu quero fazer uma oração coletiva. Talvez alguma coisa está se estragando em alguém porque diz que somente é porque eu sozinho que estou a orar aqui em casa. Deus da glória. Usaste para que haja bênção. Na vida da Ana, usaste a Ana para que haja bênção. Na vida de Abraão, eu te peço, Deus, use essa pessoa que está me acompanhando neste preciso momento. Todos aqueles que estão atentos a essa oração, use como instrumento de virada, de mudança em suas famílias, nas suas sociedades, em todos os lugares. Que haja um Isaac que vai quebrar a esterilidade. No nome de Jesus, Pai, eu oro e eu declaro a sua fidelidade. Que a bênção do Abraão flua em todos eles. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos desde já para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe aí. Uma bênção, deixa o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e visite nossos canais YouTube, Serendipity Tembe, Leotério Serendipity Tembe, é só visitar. Inscreva-se lá, deixa o seu like e que Deus continue a te ajudar em nome de Jesus. Amém. E não tô. Uau, irmã Leonor, tá aí, irmã Leonor Panguino. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmã Cláudia, amém. Insiste, mulher. Don't stop, insiste. Yeah, don't stop, man. Precisa insistir. A coisa vai dar certo. Aleluia. A coisa vai dar certo aí. E todos que estão nos acompanhando, que não estão se identificando, sabemos que é muita gente que nos acompanha aqui. E Deus abençoe a todos vocês. Aqui é o vosso amigo das manhãs, não é? Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Aquele beijão de sempre e um forte abraço. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus.